Graça e paz, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor para Hebreus capítulo 11, pode baixar um pouquinho aí, irmão. Hebreus capítulo 11, não sei se os amados perceberam, mas os louvores hoje foram direcionados para esse tema. Então os irmãos entoaram cânticos aqui, que já nos prepararam, para a mensagem. Talvez não precisasse nem de mensagem, porque os cânticos, foram pregações a respeito desse tema. Mas para reforçar as canções, vamos abrir a palavra de Deus e meditar sobre esse tema tão importante para a vida do cristão nos dias de hoje. Hebreus capítulo 11, a gente vai encontrar a galeria de homens e mulheres de Deus que dispuseram as suas vidas para servir ao Senhor, que obedeceram a Deus, que não titubearam nas suas respostas para Deus. Eles disseram sim para Deus, eles resolveram obedecer, eles resolveram acreditar, ter fé no Senhor e foram grandemente abençoados por Deus. Obrigado, irmão. Grandemente abençoados por Deus. Foram grandemente abençoados por Deus, porque resolveram acreditar, crer, ter fé no Senhor, confiar e, principalmente, obedecer a Deus. Foram homens e mulheres obedientes a Deus. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Raabe, Ana, muitos servos e servas de Deus, que não são diferentes de nenhum de nós nos dias de hoje. Você também pode ter a fé de Abraão, confiar como Abraão confiou, confiar como Ana confiou, ter esta fé inabalável no Deus que pode todas as coisas. Que às vezes para nós é impossível, para Deus é possível. Acredite em Deus. Confie no seu Deus, no Deus a quem você serve, pois Ele pode todas as coisas. São dois textos que eu gostaria de ler com os amados. Primeiro, Hebreus 11, 8 a 10. Hebreus 11, 8 a 10. E Gênesis 12, 1 a 9. Hebreus 11, 8 a 10. E Gênesis 12, 1 a 9. Os irmãos que forem encontrando, aqueles que podem, por favor, queiram ficar de pé. Primeiro vamos ler Hebreus 11, 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, 8 a 10. Agora vamos ler Gênesis 12, do 1 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome,
sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão, e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Vamos orar. Graças te damos, ó Pai, por esta noite, por esse culto tão especial, ó Deus, pela adoração dos teus filhos a ti. Pedimos ao Senhor pela mensagem, pela tua palavra lida e que vai ser meditada. Abençoa-nos, ó Deus, para que não possamos apenas ser ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Graças te damos, ó Pai, pelos teus filhos que puderam estar aqui esta noite. Abençoa aqueles que não puderam estar. Ajuda-os, ó Deus, para que encontrem tempo para estarmos juntos em comunhão. Ajuda-os, ó Deus, em qualquer lugar que esteja. Abençoa a tua igreja que se reúne agora também, em muitos lugares do mundo. Abençoa para que almas venham ao encontro do Senhor. E assim, ó Deus, possamos ver pessoas se rendendo aos teus pés, crendo e obedecendo ao Senhor, para te honrar e glorificar por toda a vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem sentar. Amados, nós sabemos que obedecer não é uma tarefa muito fácil. É uma das maneiras de demonstrar que amamos e confiamos em sua palavra, na palavra de Deus, temos acesso aos seus mandamentos, e se os seguirmos, seremos bem-aventurados. Mas obedecer não é fácil, é muito difícil. É uma tarefa árdua, pesada, é onde a gente observa durante a nossa vida que muitos desistem no meio do caminho, porque obedecer a Deus não é uma tarefa fácil. É uma tarefa muito difícil, mas a palavra de Deus nos revela alguns detalhes interessantes sobre a vida de Abraão, seus momentos de desobediência a Deus, e esses momentos de desobediência a Deus o levaram ao arrependimento e a um aprendizado a ponto de ser chamado amigo de Deus. Há certos aspectos na vida de Abraão que nós podemos nos identificar, e nós podemos, assim como ele, chegar ao pleno arrependimento das bobagens que a gente faz na nossa vida e aprender com os nossos erros. E assim, quem sabe, possamos ser chamados amigos de Deus. A palavra de Deus nos dá 3 passagens onde relata que Abraão foi chamado amigo de Deus. E é muito especial, irmãos, ser reconhecido como Deus. Este aqui é meu amigo. Este é meu amigo. Esse aqui eu posso contar com ele em todos os momentos. Olha, lá está meu filho orando, lendo a palavra de Deus, jejuando, evangelizando,
indo para estar em comunhão na igreja. Este é meu amigo. Quantos de nós podemos ser chamados amigos de Deus? E as 3 passagens onde a gente encontra que Abraão foi chamado amigo de Deus, 2 Crônicas 27, Isaías 41:8 e Tiago 2:23. Então, foram essas 3 passagens. Então, eu quero trazer 3 vezes que Abraão decidiu tomar decisões por conta própria, e cada uma delas atrasou a sua vida de bênção. Deus prometeu abençoar Abraão, mas como eu falei aqui no início, não é fácil, não é uma tarefa fácil obedecer a Deus. E na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, a gente vai encontrar muitos problemas, muitas dificuldades, que vai nos fazer querer dar uma ajudinha para Deus, né? Ou antecipar aquilo que Deus nos prometeu. Então, muitas vezes nós queremos, né, fazer as coisas ao contrário. Deus nos ordena fazer uma coisa e nós queremos antecipar ou atravessar os planos de Deus. E não pode ser assim. Então, quero listar 3 momentos aqui, onde Abraão, né, até chegar ao momento de fé e obediência, teve que passar por alguns problemas, algumas aflições. Gênesis capítulo 12, versículo 1, logo no primeiro versículo que nós lemos, a gente vai encontrar isso. O que foi que Deus disse para Abraão? Versículo 1, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Aqui nós temos uma ordem do Senhor, né? Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela. Deixa o teu pai, deixa a tua mãe, deixa sobrinho, deixa família. Eu quero, Abraão, que você saia. Quero que você saia. Pegue a sua esposa, pegue o que você tem e vá embora. Porque eu vou te mostrar uma terra abençoada. E o que foi que Abraão fez? A primeira desobediência de Abraão foi levar consigo o seu sobrinho, Ló. Versículo 5 de Gênesis 12, diz o seguinte, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló. Deus disse para ele deixar a sua parentela, e ele levou quem? Ló. Não era para ele levar Ló. Então aqui a gente encontra a primeira desobediência de Abraão. Abraão tomou Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as que lhes acresceram em Harã, saíram para irem à terra de Canaã, e chegarem à terra de Canaã. Versículo 5, Gênesis 12. Deus foi muito claro, sai da tua parentela. E a gente vê que levando a Ló, ele vai ter alguns percalços no meio do caminho, vai ter alguns problemas no meio do caminho. Por quê? Ele tem problema com seu sobrinho. Eram muito ricos, tanto Ló quanto Abraão, com muitas ovelhas, com muito gado, muita prata, muito ouro. E isso vai atrapalhar. Os pastores de Abraão e de Ló, eles começam a brigar, começam a discutir, por conta das suas posses. E Abraão disse, olha, não devemos brigar porque nós somos parentes próximos. Então, olha aqui a terra, né, e escolhe. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não devemos brigar. Levou o parente, teve problema, atrasou. Mais na frente, Abraão vai ter que ir resgatar Ló, atrasando a bênção de Abraão.
Então ele vai para a terra, né, e cultiva, e os reis começam a se enfrentarem, de Sodoma e Gomorra e outras nacionalidades começam a se enfrentar, e Ló é preso, é pego e perde todos os seus bens, porque os reis capturam esses bens de Ló e levam consigo, e chega um hebreu até Abraão e diz: olha, teu sobrinho foi preso, tu vai ter que resgatá-lo. E Abraão deixa de continuar a bênção de Deus, porque levou o seu sobrinho para ajudar a Ló, para ir resgatar o seu sobrinho. Problema, porque Deus disse para ele não sair da parentela, não levar parentes. Pega a tua esposa e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então, problemas. E até que Abraão vai e livra, né, a Ló, seu sobrinho, trazendo para junto de si novamente, depois de passar por muitas tribulações. Essa é a primeira desobediência. A segunda desobediência de Abraão, até chegar ao momento de fé, de obediência, nós encontramos em Gênesis 12, capítulo 10. Gênesis 12 e 10. Diz: havendo fome naquela terra, desceu, pois, Abraão ao Egito, para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Ele desceu para onde? Para o Egito. Deus mandou Abraão ir para o Egito? Deus mandou Abraão fazer o quê? Fica em Canaã. Fica em Canaã. Aconteceu o primeiro probleminha. Aí você pode perguntar: irmão Erivan, probleminha? Fome? Rapaz, não tem quem aguente com fome. A nação, os hebreus estavam passando necessidade, fome. Mas Deus disse para ele ir para o Egito? Não disse. Fica em Canaã. Acredita que eu posso suprir as tuas necessidades. Amados, nós precisamos confiar em Deus. Existem muitas pessoas que deixam a presença de Deus, deixam a igreja por motivos banais, por motivos bestas, e não conseguem permanecer firme na promessa de Deus. Deus fica, permanece firme no Senhor, e eu vou te dar a coroa da vida. E as pessoas, no primeiro problema que enfrentam na igreja, vão embora, vão para o Egito. E o mais interessante, né, que o Egito é o retrato do mundo, o retrato do mundo. João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a gente pode parafrasear dizendo: quem ama o Egito não é de Deus, né? Porque quem ama o Egito, o amor de Deus não vai estar nele. E a gente vê as consequências na vida de Abraão, amados, depois. As consequências pelos erros cometidos a gente vê mais na frente. Amados, confiem. Tem problemas? Ora. Pode orar. Confia em Deus. Mas não saia. Permaneça firme no Senhor. Confie em Deus. Que Ele pode todas as coisas, nós não podemos nada, mas confiando em Deus, Ele pode fazer o melhor para você, para a sua vida. Mas não desista dos caminhos do Senhor. É a pior decisão que você pode tomar na sua vida, é descer para o Egito. Deus te disse para você permanecer firme na Canaã, na terra prometida do Senhor. Ele quer que você permaneça em Canaã e não desça para o Egito. Não ame as coisas do mundo, não ame as coisas do Egito. Saia. E a gente vê problemas. Deus havia mandado Abraão ir para uma terra onde ele ia mostrar. Mas ao se deparar com a fome, a situação, Abraão desviou o caminho e desceu para o Egito. Lá na terra estrangeira, Abraão quase perdeu a vida, e sua esposa foi levada por Faraó para ser sua esposa.
Olha a situação. Desceu para o Egito e quase perde a bênção do Senhor. Se Deus não tivesse intervido, Abraão certamente teria perdido sua esposa para sempre. E, consequentemente, a descendência prometida, já que ela deveria, a descendência, Cristo deveria vir de Sarai, sua mulher de Abraão. Olha só a situação que ele colocou a sua família, a sua esposa. Chegando lá, teve medo no Egito de dizer que Sarai era sua esposa, por Sarai ser uma mulher belíssima, linda, uma mulher muito formosa. E ele disse, olha, quando a gente chega lá, é melhor dizer que tu é minha irmã, que não era mentira, né? Era uma meia verdade, mas ele não disse que era esposa dele, disse que Sarai era sua irmã. Chega lá, vamos dizer que você é minha irmã. Versículo 13 do capítulo 12, diz, pois que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. E por esse motivo, irmãos, atrasou a sua bênção, atrasou a bênção de Abraão, por ter mentido, por ter descido para uma terra que Deus disse, não vai para lá. Então precisamos confiar em Deus. Deus disse, fica, fica. Deus disse, sai, sai. Confia, tenha fé no Senhor. A terceira desobediência de Abraão, até ele chegar a um estado de obediência e fé a Deus, nós encontramos em Gênesis 15, versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Gênesis 16 e 2. Gênesis 15 e 4, a gente viu quem deveria ser o herdeiro de Abraão, né, para receber a bênção. E Deus disse que ia multiplicar a sua vida, multiplicar tudo, e a todas as famílias da terra seriam abençoadas por um filho de Abraão. Essa era a voz de Deus para ele. Esta era a voz de Deus para Abraão. No capítulo 16, no versículo 12, a gente vê mais um problema. Desobediência, querendo colocar, ajudar o Senhor. Não, eu vou antecipar aqui, porque Deus disse que não importa qual seja a mulher, eu quero que a bênção de Deus chegue logo, né? Eu quero que chegue logo. Então, capítulo 16, versículo 12, e disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, Agar, né? Toma a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Abraão era para ter ouvido a voz de quem? De Sarai, sua mulher, ou a voz do Senhor? Do Senhor, é claro, né? Mas ele preferiu ouvir a voz da sua mulher. Nem ele, nem ela confiaram no Senhor. Por ela ser já de uma idade avançada, nenhum dos dois confiaram em Deus. Desconfia, se eu estou dizendo que que eu vou te dar um filho, de você e da sua esposa, confia, que eu vou te dar. Sarai podia ter 200 anos, mas se Deus prometeu, Ele vai fazer. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Confia. Nosso Deus é o Deus do impossível. O problema é que nós não temos fé em Deus, não confiamos no Senhor. E queremos colocar a carroça na frente dos bois, atravessando tudo, antecipando as coisas que Deus disse que não faça.
Abraão escutou o que Deus falou, mas a voz de sua esposa foi mais importante para ele do que a voz de Deus. Ele ouviu a Sara, teve um filho com Agar, a serva, e até hoje há uma guerra entre a descendência de Ismael, filho de Agar, e de Isaac, filho de Sara. Tudo isso por causa da desobediência. Até hoje eles se enfrentam. Mas, irmão, que povo é esse? São os árabes, descendência de Ismael, brigando a todo instante com o povo de Deus, os judeus. Você abre a internet, dá uma olhada lá, nas guerras lá em Israel. É todo instante os ismaelitas atacando os judeus, não é não? As descendências brigando até os dias de hoje. Por quê? Porque Abraão preferiu ouvir a voz errada. Por que ele não disse: meu amor, minha linda, minha florzinha, Sarai do meu coração, vamos esperar pela voz do Senhor? Vamos escutar o que Deus nos disse, que Ele vai dar um filho para mim e para você. Mas ele preferiu, preferiu pegar o caminho errado, irmãos, e não confiar em Deus. E atrasou a sua vida. São os 3 aspectos, amados, que atrasaram a vida de Abraão: levar parentes, ir para uma terra que Deus disse para ele não ir, e atravessar os planos de Deus, antecipando a promessa de Deus com um filho que não era para ter nascido. Não era para ter nascido, porque não confiou no Senhor. Mas essas coisas, amados, servem de lição para nós. Quantos de nós, amados, estamos buscando ao Senhor? Quantos de nós estamos aprendendo com os nossos erros, com as nossas dificuldades? Precisamos obedecer a Deus a todo instante. Se Deus diz, faz, faça. Aí você me pergunta, como é que eu posso ouvir a voz de Deus? Intimidade com Ele. Tenha intimidade com Deus. Relacione-se com Deus de uma maneira ininterrupta, todo momento. Não canse de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor todos os dias da tua vida. Busque ao Senhor, busque a presença de Deus, para que você possa ouvir de perto a voz do Senhor, para que você possa entender qual é o plano de Deus para a sua vida. E confie em Deus. Confie que o Senhor pode fazer. Está com problema, está com dificuldade, confia em Deus. Confia no Senhor. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, lá no capítulo 22, Abraão não pensou 2 vezes, porque ele já tinha aprendido a lição. Imagina só, o filho da sua esposa amada. Abraão, sacrifica Isaac para mim. Sacrifica ele para mim. Ele não pensou 2 vezes. Ele confiou e obedeceu a Deus, porque ele já havia errado muito. Quantas vezes nós temos errado, irmãos? Pensado até em desistir dos caminhos de Deus. Quantas vezes nós pensamos em abandonar tudo e ir para o Egito, porque nós não confiamos em Deus. Porque parece pesado demais para nós cumprir a palavra de Deus. Deus fala algo para nós e diz: isso aqui, é impossível que Deus peça isso aqui para mim. Exemplo, Mateus 28, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Parece pesado demais para nós falar de Jesus. Quando Deus pede, sede santos, porque eu sou santo.
É difícil demais, pesado demais para nós ser santo, separado das coisas do mundo. Isso é pesado demais, é um fardo. Se santificar parece um fardo para os crentes de hoje. Não conseguem viver uma vida santa para Deus, porque não confiam em Deus, porque não obedecem a Deus. Quantas vezes você já errou? Será que ainda há tempo de continuar errando? Ou assim como Abraão, você não tem mais tempo a perder? Senhor, a partir de agora, eu vou te obedecer em tudo. Eu vou ouvir a tua voz. Eu vou andar com o Senhor. E eu quero ser teu amigo. E eu quero que o Senhor pegue na minha mão e me conduza para o caminho da verdade. E me faça teu amigo. Porque todos os dias eu vou mandar um WhatsApp para o Senhor. Eu vou passar horas e horas no Facebook, Senhor Deus, só olhando para Ti, mandando mensagem para Ti, falando contigo no Facebook, no WhatsApp. As minhas fotos no Instagram, Senhor, vai ser só para Ti. É todo instante, a hora que eu pegar no celular, Senhor, é só para Te ver. Amados, devemos ser amigos de Deus, todo instante. O nosso tempo deve ser para Ele. A nossa vida deve ser para Ele. O nosso caminhar deve ser para Ele. Todo segundo da nossa vida nós devemos a Ele, ao nosso Deus. E pode confiar em Deus. Já erramos demais, não acham? Já erramos demais. Precisamos confiar agora, a partir de hoje, em Deus. Precisamos ter uma fé inabalável. Uma fé que só Deus pode aumentar. A decisão é sua. Sabemos que Abraão foi o pai da fé. Mas que fé é esta? A palavra de Deus nos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ouça a voz de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, tudo que você vê hoje, veio a existir, das coisas que não aparecem. Hebreus 11, de 1 a 3. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é algo que para nós é um absurdo, né? Não confiamos, não temos fé em Deus. Sabe o que Jesus diz? Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Eu creio em Ti, Jesus. Eu sei que Tu veio a esta terra e deu a sua vida por mim. O Senhor me resgatou para Ti. E agora eu vou viver em obediência, porque eu sei para onde eu vou, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu vou estar com o Senhor, porque a minha esperança está em Ti, Senhor. Eu espero no Senhor. Eu espero, animado por ver a face do meu Deus, do meu Redentor, porque Cristo vive e é para lá que eu vou. Onde Jesus está, eu quero estar também. Isto é fé, é confiar em Deus. Obedecer é um fruto de quem conhece a Deus, e a palavra conhecer está relacionada a relacionamento, intimidade. Abraão ouviu a voz de Deus e as palavras do Senhor eram a base de sua fé. Confiado nas promessas de Deus, ele direcionou toda a sua vida. À medida que o Senhor falava com ele, a sua fé era alimentada, mais confiante se tornava. Se você não tiver um relacionamento com Deus,
o seu fracasso é certo. Se você não confiar todos os dias no seu Deus, pode ter certeza que você vai fracassar. Com todos esses fracassos, por que então Abraão foi abençoado por esses fracassos? Tenho duas razões, irmãos, porque Abraão foi abençoado. Porque Abraão se arrependeu do seu pecado, primeira razão. Cada vez que Deus mostrou para ele, ele se arrependeu. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se arrependa dos seus pecados. Também devemos notar ainda que Abraão se arrependeu e ele também colheu os frutos, resultado dos seus pecados. Pecou, você vai pagar pelos seus pecados, pela sua desobediência. Quando nós confessamos nossos pecados, Deus nos perdoa, como também fez com Abraão. Mas nós ainda sofremos os resultados do nosso pecado. 400 anos no Egito, 40 anos rodando no deserto, frutos da desobediência de Abraão. Segunda razão, devemos notar também que esta é uma aliança incondicional que Deus fez com Abraão. Deus cumpriu sua parte, independentemente da fidelidade e obediência do homem. Deus, Ele é fiel, enquanto nós somos infiéis. Deus, Ele permanece fiel. Agora eu quero ver algumas características aos irmãos, para a gente encerrar. Característica da fé obediente de Abraão. E a gente encontra a sua fé e a sua obediência nos versículos que nós lemos no início. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Versículo 1, a parte A. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Abraão tinha a sensibilidade para ouvir o que Deus queria dele. Quando Deus diz para ele: ora, disse o Senhor a Abraão. Ele estava aqui, ó. Diga, Senhor. Pode dizer. Estou ouvindo. Fala que o teu servo ouve, né? Samuel. Fala que o teu servo ouve. Você é sensível para ouvir a voz de Deus? A que ponto, a que porcentagem está a tua experiência com Deus que você pode ouvir a voz de Deus? Que tipo de sensibilidade você tem para ouvir a voz de Deus? Qual o teu relacionamento com Deus? E você pode dizer: eu estou ouvindo a voz de Deus, eu sei o que Deus quer da minha vida. Se você não tem relacionamento com Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Mas Abraão, ele tinha sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Disse o Senhor a Abraão, e ele ouviu. Ele ouviu. Segundo, nós encontramos também no primeiro versículo, renúncia. O que você tem renunciado? O que você tem abdicado da sua vida para servir ao Senhor? O Senhor disse a Abraão, versículo 1, sai da tua terra, sai da tua terra. Ele obedeceu ao Senhor, ele saiu da sua terra, ele renunciou tudo que ele tinha, renunciou à sua cidade de origem, renunciou muitos parentes, apesar de ter levado Ló, mas renunciou a muitos deles. Disse: eu vou, mesmo sem entender, Senhor, o que tu quer, eu vou obedecer ao Senhor, eu vou sair, eu vou renunciar à minha terra, e vou, porque eu confio em Ti, eu acredito, mesmo sem entender, sem compreender, mas eu creio que o Senhor é o Deus verdadeiro, e eu prefiro confiar no Senhor. O que você tem renunciado na sua vida para servir ao Senhor? O que você tem abandonado na sua vida para se dedicar ao Senhor? A sua vida é uma vida de renúncia? Ou o teu prazer está em ter, em adquirir, em possuir? Quanto mais você tem, melhor é.
Ou você tem deixado algumas coisas de lado para servir ao Senhor? Senhor, gosto tanto de ir para o shopping no domingo, né? Na hora do culto, é tão bom estar no shopping. Renuncia. Será que tu é capaz de renunciar? É só um exemplo. O que você tem renunciado para vir no culto de quarta-feira, de oração? Renuncia. A tua terra, a tua parentela. Tem renunciado a algum parente? Esse parente aqui está, né, me afligindo, não permite que eu vá nos cultos. É só um exemplo, irmãos. Pode até ser doloroso, mas eu digo uma coisa para você: servir a Deus é muito melhor. Se você não experimenta servir a Deus desta maneira, tem algum problema. Renuncie. 3. Obediência em fé, sem saber os detalhes. A parte C do primeiro versículo diz: sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. Eu não sei que terra é essa. O que o Senhor quer aqui? O que o Senhor quer de mim? O Senhor quer que eu vá para uma terra. Que terra é essa? É uma terra estranha. Não estou entendendo. Mas eu prefiro obedecer. Confiar em Deus. E foi isso que Abraão fez. Ele foi obedecendo a voz de Deus. Número 4. Ter uma visão para ser engrandecido. Versículo 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Ser tu uma bênção. Amados, prefira ser uma bênção. Prefira ser engrandecido pelo Senhor. Às vezes nós estamos procurando ser engrandecido por pessoas erradas, por motivos errados. Mas procure ser uma bênção para o Senhor. Ser engrandecido pelo Senhor é muito melhor do que ser engrandecido pelos homens, pelas coisas desse mundo, que para nada presta. Eu estou detestando ouvir notícias ultimamente. Eu tenho me angustiado tanto com as notícias, com o rumo que este mundo está tomando. Em toda parte do mundo que você olha, irmãos, é uma catástrofe, é um caos. É terrível. É terrível abrir lá e ler as notícias, o que tem acontecido no nosso mundo. É triste. É um caos total. Nós estamos sendo encaminhados para a perdição total. Mas temos que entender que esta é a vontade de Deus. Não podemos jamais procurar a bênção do mundo. Precisamos buscar ser abençoados por Deus, engrandecidos pelo Senhor, sem receber nada de ilegal, nada que seja corrompido. É difícil ser santo numa terra tão corrupta quanto a nossa, que temos que dar um jeitinho, que temos que botar alguma coisa por debaixo dos panos, né? Na igreja eu sou uma coisa, na rua, quando fora da igreja eu sou outro, totalmente diferente. Busque, amados, ser uma bênção para o Senhor, ser engrandecido por Deus, assim como Abraão fez, e foi abençoado, teve uma grande nação, foi abençoado, foi engrandecido o nome, e foi uma bênção. Ter a dependência, número 5, para confiar na providência e no cuidado de Deus, versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Porque de Abraão veio o nosso Salvador também, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por nós. Se tu uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, tem muitos aí tentando destruir o povo de Deus. Desde que o povo de Deus foi instituído para ser um exemplo para as nações. Israel foi instituído para ser um exemplo para as nações, de uma nação que confia num Deus verdadeiro, né? E muitos tentam destruir esta nação, mas é uma das mais antigas, a nação do Senhor, e muitos têm amaldiçoado essa nação. Recentemente nós éramos contra essa nação, alguns, né? O nosso líder principal, uns anos atrás, era contra esta nação. Então, a nação que se volta contra a nação do Senhor será amaldiçoada. Se abençoarei os que te abençoarem, mas eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então precisamos amar Israel, orar por Israel, orar pela paz em Israel, na dependência para cuidar, na providência e no cuidado de Deus. Número 6, testemunho. Versículo 4 e 5. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 5. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filhos de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram, dando testemunho de um homem que confiava no Senhor. Testemunhar, ter uma vida limpa diante de Deus, uma vida de um testemunho fiel ao Senhor. Não deixe que seja penoso dar testemunho de Cristo, dar testemunho do Senhor. Seja obediente como Abraão, na sensibilidade para ouvir a voz de Deus, em renunciar, em obedecer em fé, sem saber os detalhes, ter uma visão de engrandecimento, ser uma bênção, dependência para confiar no Senhor, na providência, no cuidado de Deus, dando um bom testemunho do Senhor, em qualquer terra que você esteja, dando um bom testemunho de Deus. E também, número 7, ter foco, para não desistir da caminhada. Versículo 6, atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam esta terra. Ter um foco para não desistir apesar dos problemas. Nós vivemos num mundo de pessoas perversas, pervertidas, incrédulas, assim como os cananeus, idólatras, homens perversos e maus, mas não perca o foco. Muitos tentam te fazer desistir dos caminhos de Deus, não perca o foco. Muitos tentam te tirar da bênção que Deus tem prometido para ti, não perca o foco. Não perca de olhar para Cristo, de olhar para as coisas que estão no alto. Não perca a sensibilidade de sentir Jesus, a presença de Jesus na sua vida. Não perca o foco, porque Abraão não perdeu, apesar de ter este povo perverso e mau, idólatra lá, ele não perdeu o foco. Ele continuou servindo ao Senhor, obedecendo a Deus. Foco para não desistir da caminhada. Não desista. Seja grato também, nosso 8º ponto, 7 e 8. Seja grato a Deus. Versículo 7 e versículo 8. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Quantos altares você tem edificado para Deus? O que você tem colocado no altar de Deus? Você tem se oferecido para Deus como oferta ao Senhor? O que você tem colocado na tua vida, na tua vida e no altar do Senhor?
Abraão foi grato ao Senhor. O momento de gratidão é a sua oferta, o altar que ele levantava e oferecia sacrifícios ao Senhor. Que tipo, irmão, de sacrifício nós temos oferecido para Deus? Seja grato ao Senhor. Agradeça a Deus. É um simples motivo da gente ser grato a Deus. É que Ele nos deu a vida eterna. Deus quer te dar a vida eterna. Deus quer te ver lá no céu. Para isso, irmãos, não desista. Seja grato. Seja grato a Deus. Número 10. Exercer sua fé. Que Sara teria um filho na velhice. Capítulo 17, versículo 15 e 17. Versículo 15 e 17. 17, 15 a 17. Disse também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com 90 anos? Então, amados, exercer a fé, confiar no Senhor, que Deus pode fazer o impossível em nossas vidas. E para a gente encerrar, sacrifício de Isaac, capítulo 22, versículo 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e a maior prova na qual Abraão passou. Pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Oferece o teu filho para mim em sacrifício. Este ato, a última das provas a ele impostas, construiu a suprema prova da sua fé. Abraão considerou, creu, que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Hebreus 11, 17 a 19. Ele demonstrou fé pelo seu ato. Foi realmente a repetição da prévia da prova de sua fé, constituindo a evidência clara a Deus e ao mundo que Abraão era temente a Deus e que creu na ressurreição dentre os mortos. Eu vou. Depois de errar tanto, eu vou fazer o que Deus está pedindo. Porque eu sei que Ele pode me dar outro filho. Ele pode ressuscitar Isaque. Eu creio. Quantos de nós, amados, temos passado por provas? E dentre essas provas nós não confiamos no Senhor. Devemos entender que a maior prova que Abraão passou foi essa. E quando Abraão estava com a mão levantada, já para oferecer Isaque como sacrifício, que foi que Deus disse? Não. Não. Mas aquela mão de Abraão levantada para se sacrificar o seu filho, aconteceria muitos anos depois, como Deus sacrificando o seu próprio filho para te dar a vida eterna. A mão descida de Deus na cruz do Calvário, sacrificando o seu filho, para que nós, amados, pudéssemos ter a vida eterna. Assim como Abraão, precisamos basear a nossa fé nas palavras de Deus.
e obedecê-lo. Vamos fechar os olhos, amados. Deus pode usar pessoas para falar conosco. Pode falar diretamente em cada coração. Mas fala principalmente pela leitura da Bíblia e pela pregação do Evangelho. Quem deseja crescer na fé precisa estar sempre atento. E tornai-vos, amados, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Uma fé obediente precisa crer a ponto de renunciar sua própria vontade e opinião, pois não raras vezes, assim como Abraão, precisamos crer sem entender, mas apenas obedecer. Para isto será imprescindível ouvir a voz de Deus, crer no Senhor, santificar-se no Senhor, e que Deus nos encontre assim. Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de só um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, a obediência a Cristo, muitos se tornarão justos. Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Jeremias 15:19. Vamos orar. Graça te damos, ó Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu cuidado, e que nós, ó Senhor Deus, possamos obedecer ao Senhor, confiar em Ti, acreditar, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Nos perdoa, Senhor Deus, os pecados, porque qualquer bobagem nos tentam afastar do Senhor. Possamos ser firmes na fé. Muito obrigado, ó Deus, pelas Tuas promessas que têm se cumprido em nossas vidas. Nós agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua providência. Em nome de Jesus. Amém.